Olá, oitavo ano. Ligações metálicas. Capítulo 11, da 121 a 126, ok? Então, ligações metálicas é um assunto bem detalhado em relação às propriedades. O que são ligações metálicas? São substâncias compostas por metais, ok? Metais. Vocês lembram lá da tabela periódica, né? E os metais estão na sua grande maioria, ou seja, toda essa região aqui, a tabela é composta por metais. Pois bem, propriedades dos metais. Apresentam condutividade. O que significa isso? Condutividade. Condutividade é a capacidade do material conduzir corrente elétrica, ou seja, os fios. Então, atualmente vocês veem que os fios estão sendo substituídos, né? Essa substituição são por ligas metálicas, é mais resistente ao calor e ao frio. Por quê? Porque durante a época de chuva, você percebe que existe muita queda de fios, porque eles rompem. E na época do calor, você percebe que esses fios, eles ficam meio curvados, tá? Isso também pode ocasionar uma ruptura, ou seja, quebrar aquele fio ali. Além do enferrujamento, dentre outras coisas. Maleabilidade. O que é a maleabilidade? Formação de lâminas, ou seja, capacidade de formar lâminas. Então, não é todos os metais, mas 90% desses metais, eles são, pode ser assim, tem uma capacidade de formar lâmina. Ductibilidade é a formação em fios, ok? Como é que isso acontece? Através de prensas, tá? Prensas que essas prensas vão sofrer uma pressão, vai fazer com que aquele material metálico, tá? No caso aqui da maleabilidade, se transforme em uma lâmina. Imagine o livro de vocês, o livro foi prensado. Para o quê? Para reduzir a espessura. Ou ele pode sofrer, receber uma temperatura, vai fazendo com que ele fique mais maleável, pode ser assim, e seja conduzido por meio de canos, uma prensa que formem fios. Isso é a ductibilidade. Pressão, não. Ponto de fusão. PE, ponto de ebulição. Também pode ser temperatura de fusão ou temperatura de ebulição. Então, os metais, na grande maioria, apresentam pontos de fusão e pontos de ebulição elevados. É diferente do mercúrio. O mercúrio, ele é um elemento, um metal líquido, tá? Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição dele já é um pouco menor. Então, peguei 3 aqui: ferro, níquel e o ouro, tá? Vamos colocar os nomes para facilitar: ferro, níquel e o ouro. O ferro apresenta um ponto de fusão de 1538. O que é ponto de fusão? Você lembra, né? A passagem de sólido para líquido e o ponto de ebulição de líquido para gasoso. Ou seja, em 1538, ele passa para líquido. Em 1455, níquel. E 1064, o ouro. Para o estado gasoso, 2861, 2913, 2856. Então, são temperaturas bem elevadas, não é isso?
Densidade. A densidade, gente, é o seguinte: essas ligas, alguns materiais, eles são colocados juntos. Então, o que que acontece? Um é menos ou mais denso que o outro. Então, esse aqui é mais denso, porque ele está na parte inferior, e esse aqui é menos, vamos supor. Então, isso aqui ajuda muito no quê? Em construções de barcos, tá? Aviões, materiais de casa. Por quê? Porque auxilia muito quando tem o 2, tá? Para não ser um material muito pesado e nem muito leve também. Assim como no caso de um submarino. Vocês imaginam, tá? O peso de um submarino. Tá? Mas existe todo um sistema de propulsão, a pressão interna, para que ele consiga submergir e afundar. Imantação. Deixa eu só voltar aqui na densidade. Tem gente que deve estar pensando, pô, o que é densidade? Densidade. Vou botar aqui, ó, para facilitar. Eu tenho 1 litro de H2O. Aqui. Essa água, ela tem uma densidade de 1 grama por ml. Aí eu pego esse metal e boto aqui. Se esse metal for menor que 1 grama por ml, ou seja, menor densidade, ele vai ficar aqui, na parte superior, ele vai ficar boiando. Se ele apresentar uma densidade maior, ele vai o quê? Afundar completamente. E aí tem outros que ficam mais ou menos aqui. Isso significa dizer que ele é praticamente o quê? Igual a 1. Então, ele vai ficar no meio. Isso é a diferença de densidade. Imantação, a capacidade de atração pelo ímã. Ok? Então, os metais, eles são atraídos pelo ímã, pelo campo magnético gerado norte e sul daquele ímãs. Brilho característico, tá? Dá para diferenciar os metais, sim, pelo brilho. A cor deles, quando superaquecidas, elas vão liberar cores diferenciadas. Não é à toa que temos isso nos fogos de artifício. Então, aqueles cores que vocês verem nos fogos de artifício são o tipo de metais que é utilizado para promover a festa de cores. Ok, ligas metálicas. Estão muito utilizadas no nosso cotidiano, as ligas metálicas. Porém, elas apresentam propriedades alteradas. Por quê? O puro, os metais puros, apresentam aquelas propriedades. A partir do momento que essas ligas são formadas, pela mistura desses metais, essas propriedades são alteradas. Primeiro, diminuir o ponto de fusão. Como são pontos de fusão elevados, um fusível, por exemplo, o que é um fusível? Antigamente tinha umas lâmpadas assim, ó, mas ainda hoje tem, né? Aqui em casa eu tenho uma. Não é desse jeito de redonda, né? Porque eu tô desenhando aqui e segurando o celular. Então, isso aqui é uma liga. Por quê? Porque a corrente elétrica percorre aqui, ela é muito alta, tá? É uma temperatura, tanto que isso aqui, quando você pega numa lâmpada quente, ela tá quente devido à temperatura tá altíssima, né? Então, o que acontece? Esse filamento aqui é formado por metais para conseguir ter resistência a essa temperatura. Então, ele diminui esse ponto de fusão. Aonde mais? Nos interruptores, aquelas plaquinhas, tá? Equipamentos não, resistores, que são aquelas coisinhas que tem dentro de um rádio, de um computador, tá? As próprias placas apresentam, essas placas de computadores, de celulares, elas apresentam, tá, também esses tipos de ligas. É lógico que hoje temos ligas mais eficientes, mais leves e mais resistentes. Então, o fusível é composto por bismuto, vamos colocar o nome aqui, bismuto, chumbo, estanho, cadímio. Ok?
Aumenta a dureza, ouro de joalheria. O ouro de joalheria ele é composto por ouro, tá? Prata e cobre. E aí vem aquela história de quilates, tá? Os quilates é as proporções em que tem de prata, de ouro e de cobre. Então, quanto mais quilates, mais ouro, menos prata, menos cobre. Se vocês verem alguns relógios por aí, que ainda fica brilhando, isso ali não é ouro, isso ali é cobre. Quanto mais brilho, mais cobre. Quanto menos brilho, mais ouro. O ouro não é tão brilhoso assim, não. Ok? A prata é também. Mas o ouro não. Precisa ficar todo tempo polindo para ele ficar brilhando. Resistência mecânica. São vários. Vamos lá. Existem dois tipos de aço, o aço comum e inoxidável. Lógico que o inoxidável tem uma grande variação. No comum, ele é composto por ferro. Eu já coloquei o nome, né? Em algum lugar, não. Ferro. E carbono. Ah, carbono não é um metal. Não é mesmo. Ele é um ametal. Quanto mais carbono, mais leve é. Quanto mais ferro, mais fácil de oxidação. O que é oxidação? Enferrujamento. É o ataque do oxigênio mesmo. O oxigênio faz com que ocorra aquele enferrujamento. Inoxidável, formado por ferro, carbono, crômio e níquel. É lógico que, dependendo do fabricante, ele pode tirar um desse ou acrescentar outro metal, pode. Quanto mais carbono, mais leve. São aquelas bicicletas, de corrida, que são leves e caras, devido à quantidade de carbono. E olha que a quantidade não é lá significativa, mas faz uma grande diferença. Você pegar uma bicicleta daquelas Caloi antiga, tá? E uma bicicleta dessa de corrida, totalmente diferente a leveza, a forma de você utilizar ela. Latão e bronze são muito parecidos, ó. Os dois têm cobre. Só que o latão tem zinco. Por isso que o latão é brilhoso. E o bronze tem estânio. A gente já colocou o nome em algum lugar. Aqui, ó, estânio. Então, o latão tem cobre e zinco e o bronze, cobre e estânio. O bronze é aquelas moedinhas. Por isso que você bota no bolso, ela fica manchando por causa da presença do estânio. Liga de avião, tá? Composta por alumínio e titânio. Titânio é leve e caríssimo. E também difícil de você encontrar ele na natureza. Porque a maioria não, todos os metais eles são extraídos, tá, do solo. Resistência térmica, olha só. Amálgama, o que é isso? Obturações antigas. Hoje em dia as obturações são feitas com um tipo de resina, tá? Tipo um polímero. Não, tipo não, é um polímero, tá? São materiais artificiais sintéticos. O amálgama era a junção de metais. Prata, já coloquei para vocês, mercúrio, zinco, cobre, estânio, platina e aqui paládio. É lógico que uma obturação, ela não vai ter todos esses. A maioria delas tem isso, esses 4 ou esses 3, tá? Então, é muito fácil do amálgama soltar. Então, e também a cor, aquelas cores escuras. Então, obturações de pessoas mais... tem até seus 40 anos, elas têm obturações ainda com esse tipo de materiais, de amálgama. O que acontece? Resistência térmica. Às vezes você está comendo aqui e bate sem querer os dentes. Dá um choque, que é uma beleza, por causa do amálgama. Ok? Solda também tem resistência térmica, formada pelo estânio e pelo chumbo. Um detalhe, nanorobótica. Gente, hoje em dia é muito comum nanorobôs. A nossa medicina tem avançado muito, não só a medicina, como outras áreas. Então, existem países que usam nanorobôs, de tamanho
da ponta dessa caneta, eles são injetados via sanguínea para desentupir veias, tá? Então, fazer um trabalho cirúrgico interno. Existem nanorobôs também utilizados para diminuir poluentes. Então, eles são controlados, tipo um drone, é um drone na verdade, né? Só que micro. E aí eles conseguem capturar determinados poluentes ou quebrar ligações desses poluentes, fazendo que ocorra uma modificação daquele meio poluído, tá? Existe isso? Sim, com certeza. São os nanorobôs. Vamos lá, geometria molecular. Vocês já viram ligações químicas, tá? E ligação iônica covalente e a ligação metálica. Só que existe uma coisa chamada geometria. O que é a geometria? É uma disposição, tá, dos átomos, ou vou colocar a molécula, da molécula molecular no espaço. Então, você vai ter que ter uma visão tridimensional. Então, NaCl, sal de cozinha. Então, como é que está a disposição dela? Ele está assim, ó. Tem um átomo aqui, a ligação aqui e um átomo aqui. É lógico que não são das mesmas cores, né? Então, vou simbolizar dessa forma, NaCl. Tá aí. Que é essa geometria chamada de linear. Uma linha. Pode ser representantes, ó, iguais, como o flúor. De novo, linear. Tá? Então, eu vou só aumentar aqui essa corzinha aqui, pronto. Só para fazer essa diferença. Vocês lembram das fórmulas, né? Isso aqui é uma fórmula estrutural, bola e vareta. Tá? Então, e as fórmulas moleculares aqui, certo? A água, como é que fica a disposição dela e como é o nome da geometria dela? Olha só. Olha só a água. Olha só. Ah, por que eu não posso botar a bolinha em cima e outra embaixo? Não, não pode. Aqui vai formar um ângulo. E aqui também. Esse ângulo aqui é de 120 graus. É chamado justamente de ângulo angular. Metano. Metano. A disposição no espaço é desta forma. O que vocês estão vendo aqui, ó? 4 ligações, não sobrou elétrons como o oxigênio aqui, ó. Esses aqui, ó, tem elétrons? Tem, mas eles estão em forma de linha, então não precisa ser colocado. Mas quando tem um 3, você percebe que o do meio sobra elétrons. Como assim? O oxigênio da família 6A, lembram? E o hidrogênio da família 1A. Então, um elétron dele está aqui do hidrogênio e outro do oxigênio. Aqui do oxigênio e aqui do hidrogênio. Então, aqui nessa ligação covalente normal, os elétrons estão o quê? Ó, sendo compartilhados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. 6A, 6 elétrons. 1A, 1 elétron. Então, só que no oxigênio sobrou 4 elétrons que não estão ligados, que é chamado de nuvem eletrônica. Aqui no carbono da família 4A. 1, 2, 3, 4, são justamente onde estão as ligações, não sobra elétrons, então é tetraédrica, o nome dessa tetraédrica. O nome dessa geometria. Tetra, 4, lembrem, o Brasil foi tetracampeão, 4 vezes. Amônia. A amônia, ela é assim, ó. Nitrogênio dá 5A. 1, 2, 3. Quantas ligações? 3. 5A. 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5? Regra do octeto. O elemento tem que ter 8 elétrons na última camada, com exceção do hidrogênio, que tem que ter 2. Porque ele só tem um elétron. E aí, o que acontece? 3 ligações, sobrou 2 aqui. Ele não é tetraédrico. Não são 4 ligações. Mas se você prestar bem atenção, isso aqui forma o que? Uma piramidal, tá? Geometria piramidal, quando for 3 ligações e o do meio sobrar esses elétrons. Boro é da família 3A e o flúor é da 7A.
O flúor precisa de um elétron e o boro precisa ceder 3 elétrons. Então, o que acontece aqui, ó? 1, 2, 3. Por que eu não posso botar todo mundo para baixo? Porque não sobrou elétrons no boro. O boro só tem 3 elétrons. Os 3 elétrons ele tem que ceder. O flúor vai ganhar 1 para completar 8. Então, isso aqui é o que? Um triângulo. Então, o nome dessa geometria é trigonal plana. Ok? Então, voltando. Linhas, linear. Formou nuvenzinhas, pares de elétrons. São 3, angular. Angular. 4 ligações, tetraédrica. 3 ligações, sobrou a base da pirâmide, piramidal. São 3 ligações, não sobrou, trigonal plana. Ok? Olha só. Para manter essas ligações, eu preciso de uma força de interação. Que forças são essas? Agora vamos lá. Dipolo induzido, dipolo permanente e ponte de hidrogênio. Toda vez que vocês verem elementos diferentes, exemplo, o caso do NaCl lá, é um dipolo permanente. Mas quando vocês verem elementos iguais, é um dipolo induzido. Não entendi. Beleza, vamos aqui. Existe uma coisa chamada polaridade, que é a diferença de eletronegatividade. Que é calculado pelo momento dipolar, tá? Que é a diferença de eletronegatividade. A gente viu, ou melhor, vocês não viram isso, mas na tabela periódica, quando eu trabalhei com tabela periódica com vocês, existe coisa chamada propriedades periódicas. São propriedades da tabela periódica. Então, essas setas aqui que eu estou desenhando, elas indicam onde tem maior eletronegatividade, ou seja, os mais eletronegativos, inclusive o principal é o flúor. Gases nobres não entram nessa eletronegatividade. Pois bem, vamos supor que o elemento aqui, o hidrogênio, seja 0,1, o flúor seja 2. Então, você calcula isso aqui. A questão pode fornecer para vocês, ou você ter a tabelinha para ter uma noção de diferença de eletronegatividade. No entanto, é bem simples. Se eu tenho 2 elementos diferentes, lógico que ele vai ser diferente de 0. Toda vez que for diferente de 0, é polar. Quando eu tenho elementos iguais, ó, F2, quando eu subtrair um do outro, vamos supor que aqui seja 1 e aqui é 1. 1 menos 1 vai ser igual a 0. Toda vez que for igual a 0, vai ser apolar. Quando é que eu vou ter polar também? Agora a gente vai usar a geometria para facilitar. Olha só. A água, ela é polar. Por quê? Esses elementos se anulam. Porém, essas nuvens eletrônicas ficam com energia, tá? E essa energia promove uma diferença de eletronegatividade. Então, vai ser polar. Então toda vez que sobra essas nuvens vai ser polar. Isso, ó, a amôniazinha. Se anulam aqui, porém tem nuvem. Se tem nuvem, é diferente de 0, é polar. Bem simples. Outro. Você lembra do metano? Ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Eles se anulam. Fica igual a 0. Não tem nuvem, não tem elétron sobrando, então ele vai ser igual a 0, ele vai ser apolar. Toda vez que os ligantes todos forem iguais, vai ser apolar. Porém, se um dos ligantes for diferente, hidrogênio diferente do flúor, quando ele vai anulando, opa, aqui não deu, diferente de 0. Logo, polar. Se um dos ligantes for diferente, é polar. Se todos forem iguais, apolar, ok?
Indo pra cá, então, agora. Vai ficar mais fácil agora sim. Dipolo induzido é toda vez quando eu tenho estruturas apolar. Dipolo permanente quando for polar. Ou seja, os dois são apolar, esse aqui é apolar, logo dipolo induzido. A força que mantém essa ligação aqui é um dipolo induzido. Outro exemplo de apolar, o metano lá, ó. Se é apolar, é dipolo induzido. Quando é que eu tenho polar? Quando forem elementos diferentes. Quando, ó, a história lá do fluozinho sobrando aqui, ó, é diferente, logo vai ser uma estrutura polar, dipolo permanente. E quando eu tiver a presença de nuvens eletrônicas, vai ser polar, logo dipolo permanente. Quando é que eu tenho uma ponte de hidrogênio? Ponte de hidrogênio é toda vez que você tiver o hidrogênio ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Ah, então a água é uma ponte, sim. Essa ligação aqui é uma ponte de hidrogênio. Além de ser uma ponte de hidrogênio, ela também é o quê? Dipolo permanente. Então, existem duas forças que mantêm a união da molécula de água. Olha só. Isso acontece também com quem? Com a amônia aqui, ó. É um dipolo permanente por causa da nuvem e é uma ponte de hidrogênio. Então, hidrogênio ligado ao flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, ó, HF. É um dipolo permanente, porque são diferentes, vai ser diferente de zero, e é uma ponte também, ok? Então, é uma coisa bem legal essa parte de geometria e forças intermoleculares. Espero que vocês tenham entendido. Beijo, até a próxima.